Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Rodin. Este filme é de Jacques Doyon, é um realizador e argumentista francês de 74 anos e este filme é do ano passado, 2017. De vez em quando há de se ouvir o gato, porque ele está naquela fase do dia em que corre de um lado para o outro, etc. e tal. Este filme trata então de Rodin. Rodin foi um escultor francês, ele nasceu em 1840 em França, em Paris, e morreu em 1917, com 77 anos. Ele é muito conhecido pelas suas esculturas que causavam muita polémica na altura em que ele as divulgava, quer dizer, dependeria um pouco das esculturas, mas de uma maneira geral causavam muita polémica no seu meio cultural. Ele é contemporâneo de uma série de artistas muito reconhecidos agora, nesta altura, que são usados como referência da sua época, como o Monet, o Cézanne, pessoas que ele conheceu pessoalmente e que aparecem neste filme, quer dizer, aparecem os personagens, vamos lá, os atores, a interpretarem estes artistas, mas é contemporâneo também de Van Gogh, Gauguin, Seurat, Toulouse-Lautrec, Signac, Victor Hugo. Ele chega a fazer também uma escultura do busto de Victor Hugo, que na altura causou polémica porque tem o peito nu e então, enfim, que horror. O Victor Hugo, na altura em que ele o retratou, já era idoso. E eles mostram isto no filme, portanto, a altura em que Rodin está a esculpir Victor Hugo, em casa dele. Existem vários momentos em que dá para fazer uma correspondência direta com momentos que tiveram a sua importância artística na altura de Rodin, na vida de Rodin. Pronto. E um desses momentos, aliás, é então Rodin fazer a escultura do busto de Victor Hugo, um escritor francês também muito conhecido. Quando o filme começa, Rodin está a esculpir a Porta do Inferno, que é uma referência direta à Divina Comédia de Dante. É suposto esta porta ir para o Museu das Artes Decorativas de Paris. É um trabalho que nunca fica completo e é uma porta composta por várias esculturas em ponto pequeno que ele vai fazendo e que vai compondo ou que vai colocando na porta, sendo que algumas dessas esculturas em ponto pequeno depois tornaram-se esculturas em ponto grande e são agora muito conhecidas, como o Pensador, o Beijo, entre outras. O filme relata muito a relação entre Rodin e Claudel. No início do filme, Rodin está então de volta da Porta do Inferno, a pensar como é que vai fazer, como é que não vai fazer, e aproxima-se de um sítio onde está Camille, Claudel, uma rapariga bem mais nova do que ele, a esculpir umas mãos, se não me engano acho que eram umas mãos. Portanto, ela é assistente de Rodin. E o filme centra-se muito na relação então entre estes dois artistas. A relação entre os dois é muito romanceada, porque Camille Claudel teve um fim trágico. Aliás, não foi só o fim, foi o fim da vida, uma série de anos no fim da vida de Claudel que foram bastante tristes, tendo em conta como ela começou. Eu confesso que interessa-me mais a história da vida dela, se bem que há poucas certezas em relação a alguns assuntos e a alguns pontos na vida dela, pronto. Eu estive a pesquisar na internet, vi alguns vídeos, desta vez fiz a pesquisa antes, porque no último vídeo do Van Gogh eu não estava preparada claramente. Hoje sinto-me um pouco mais preparada, não é? Não sou uma especialista no assunto, mas sinto-me um pouco mais preparada para falar sobre a Camille Claudel. Há um filme muito bom que se chama Camille Claudel 1915, em que a Juliette Binoche interpreta esta escultora, que é um filme de 2013 de Bruno Dumont, que eu aconselho-vos a que vejam. É um filme muito bonito. O que é dali realmente verdade, realmente verdadeiro, eu não sei. Okay? E há aqui coisas na vida de Camille Claudel, na vida de Rodin, na relação entre os dois, que não são certas, não é? Portanto, há uns historiadores que acham uma coisa e há uns historiadores que acham outra coisa. Mas eu acho que é um filme muito bonito e que dá um retrato, sobretudo emotivo, desta mulher que no fundo acabou por ser um pouco, se calhar, escrava de algumas dessas emoções. Aqui estou eu a fazer a minha interpretação. E então, nesse sentido, acho que é um filme que vale a pena ver. Eu vou-vos falar um bocadinho dela, da escultora. E ele está disponível na internet. Eu encontrei um canal onde o filme está completo, dá para ser visto na internet. Se vocês tiverem interesse em pesquisar mais. Porque eu acho que aqui neste filme, no Rodin, só o facto do filme se chamar Rodin, não é? E não Rodin e Camille, por exemplo, já mostra... Eu não sei se foi de propósito para criar esta sensação, porque a Camille Claudel... eu tenho que falar melhor sobre ela, ok. Mas isto tudo para dizer que eu acho que o filme se podia chamar perfeitamente Camille e Rodin, ou Rodin e Camille, não interessa.
E o facto de se chamar só Rodin, eu acho que acaba por condensar só no título aquilo que foi a relação dos dois, pelo menos a um nível público, aquilo que passou para fora, que Camille era uma pupila de Rodin, copiava alguns dos trabalhos dele, estava completamente influenciada pelos trabalhos dele e era uma artista menor, por comparação com Rodin. E ele engolia a Camille. Eu acabei por ver o título um pouco com essa simbologia toda. Vamos lá, se calhar não tem nada a ver, mas pronto, acabei por ver o título com essa simbologia. Então, como eu estava a dizer, quando o filme começa, o Rodin está a trabalhar na Porta do Inferno, tem como assistente Camille Claudel, nós percebemos logo no início que eles têm uma relação amorosa, percebemos também que ele não se envolve, ou não está envolvido só com ela, está envolvido com outras mulheres de uma maneira geral, ou pupilas dele, ou modelos que posam para ele. Ele terá os seus 40 e tal anos, Camille 20 e picos. Aliás, Camille era mais nova 24 anos que o Rodin. Portanto, eles faziam uma diferença de idade bastante grande. Rodin tem também uma outra mulher que se chamava Rose Barré, que foi... Eles só se casaram muito tarde na vida dela, portanto foi pouco antes dela morrer, da Rose Barré morrer. Mas eles tinham uma relação quase de casados, portanto... Bom, mais ou menos, ela estava numa casa lá no campo, que acho que era em Meudon, onde o Rodin veio a morrer. Tinha um filho de Rodin, eles não eram casados, mas ela tinha uma vida muito dedicada ao Rodin. Portanto, ele bastava estalar os dedos, aparecer por lá e ela estava ali para o servir. Era uma relação um bocado de servidão, pelo menos foi assim que me transpareceu pelo filme. Porque isto acaba por ser um bocado de ficção, eu não sei até que ponto o que é que era realmente assim, o que é que não era. Acho que pode ser visto como uma interpretação. E foi assim que eu vi também. Então a minha é uma interpretação de uma interpretação. Enfim. Portanto, é uma mulher muito dedicada a Rodin, tem muitos ciúmes de Rodin também, sobretudo, parece-me, quando começa a perceber que ele está muito dedicado a Camille, tem uma relação muito próxima com Camille, ela trabalha com ele, é também escultora e ele não reconhece o filho, essa parte eu não percebi muito bem, portanto, ele não gosta que o miúdo o trate por o miúdo rapaz, não é? Nesta altura, quando nós vemos, é já um rapaz dos seus 16, 17 anos, parece. E não gosta que ele o trate por pai, tem que o tratar por mestre ou por Rodin, já não sei muito bem, mas eu sei que um dos epítetos era mestre. Isso achei assim um bocado cruel para o miúdo, mas enfim. Portanto, Rose tem ciúmes de Rodin, mas vai aceitando, enfim, a vida dissoluta, assim, emocional, vamos lá, do marido. Ela começou por ser modelo de Rodin nas primeiras esculturas dele e penso que a relação terá começado por aí também. Neste filme, para além então da Porta do Inferno, Rodin trabalha também no retrato do Victor Hugo, o tal que eu comecei por falar no início aqui do vídeo, e no retrato de Balzac, e é então a última obra, vamos lá, que nos acompanha até ao final do filme. Isto tudo sempre com a relação entre Rodin e Camille no fundo. Às vezes no fundo, outras vezes com mais visibilidade, porque parece que o filme é muito sobre a relação deles até um certo ponto e depois de repente a Camille Claudel desaparece e já deixa de ter interesse na vida de Rodin e eles focam-se muito naquela obra do Balzac, no retrato ou na escultura de corpo inteiro de Balzac, que foi uma escultura que demorou cerca de 7 anos, se não me engano, da Rodin para fazer. Ele fez várias versões e todas muito polémicas na altura em que saíram. Ele foi muito criticado porque era uma massa informe, porque era não sei o quê. Mas a verdade é que ficou uma escultura, ou as várias versões da escultura ficaram bastante conhecidas. Há uma cena em que um fotógrafo vai tirar uma fotografia à escultura de Balzac, a escultura do Rodin, e isso é uma coisa que efetivamente aconteceu, tirar a fotografia sob a luz do luar. Pronto, acho que foi algo que aconteceu efetivamente, ou que está registado, que há registro disso. Por acaso, nesta coisa das pessoas, da polémica e de se passarem e não sei o quê, quando era mostrado um quadro ou uma escultura que um artista já estava a fazer há bastante tempo e depois as pessoas reagirem mesmo, sei lá, cuspirem na escultura, baterem no artista, isso aconteceu cá com o Amadeu de Sousa Cardoso, numa exposição no Porto. Essas reações viscerais, a crítica no jornal, muito acerada, escritores a criticarem, é uma coisa...
É claro que há de ser bastante desagradável estar do outro lado, não é? Ser o artista que está a ser criticado. E eu não quereria, não vou fingir, não vou mentir, não quereria estar desse lado, não é? Claro. Mas por outro lado, às vezes sinto falta dessas reações à arte. Assim, artistas de agora que sejam... Claro que existem, de vez em quando criticam-se. Agora há a moda de criticar artistas mais antigos porque, sei lá, representam nudez ou representam qualquer coisa que as pessoas não gostam. Enfim, censura na arte, que é uma coisa que eu acho parva. Não... Acho que é como... Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga sobre isto é uma tangente, vocês sabem que eu gosto de tangentes. Estava a falar com uma amiga sobre isto, por exemplo, o Lolita, que para mim foi um livro que eu gostei muito de ler, mas a personagem dele enojava-me. Porque eu via aquele homem como... Eu não sei se vocês leram a Lolita, se não leram, leiam, vale a pena. Mas aquela personagem enojava-me. Portanto, aquela ideia de que se nós só devemos ler coisas bonitinhas e fofinhas e só devemos ver na arte representada pinturas, esculturas de coisas bonitas e fofinhas, eu não concordo. Eu acho que é uma forma até de nós criarmos uma opinião. Eu por ler um livro em que o homem é pedófilo, eu não me tornei pedófila. Quer dizer, isso é ridículo. Eu fiquei enojada com aquela representação dele de uma rapariga. Portanto, ele estava... Isto foi a minha interpretação do livro. Ele estava a transferir aquelas emoções dele, doentias, pronto, ele era doente, para uma rapariga. Não é? Para uma criança, vamos lá. E então, nesse aspecto, enojou-me. Mas a forma como está escrito... essa representação, o facto de me permitir sentir isso também, eu acho importante. E isso é uma das forças da arte que, se lhe for retirada, deixa de ser arte. Passa a ser o quê? Publicidade? Não sei. Não é? Se só existir isso, se só for permitido fazer coisas bonitas e fofinhas, deixa de ser arte. Não é? Pronto, enfim, isto agora foi uma à parte. Mas essa ideia das pessoas se revoltarem, de... se expressarem de forma... Acho que é mais por aí. Portanto, se expressarem de forma mais emotiva é algo que eu sinto falta um pouco à minha volta. Pronto, quando vou a uma exposição ou quando alguém vê uma exposição minha, pronto. É claro que as obras que eu faço não são conflituosas. Eu normalmente falo de coisas assim mais... do mundo da reflexão, da contemplação. Pronto, pelo menos é assim que eu vejo. Nunca são coisas para chocar. Porque eu também não sou esse tipo de pessoa. Mas gosto de ver esse tipo de obras quando percebo que não são gratuitas, quando acho que fazem sentido. Quando não é um aproveitamento de alguma coisa. Portanto, acho que há espaço para tudo, enfim. E depois a tua interpretação é livre. E então, quando eu estava a ver o filme e o Rodin estava assim um bocado desgostoso a comentar com o Monet e com outro escritor, acho que era um escritor, agora não me lembro que artista é que era. Sei lá, foi almoçar com eles e estava a comentar, epá, fogo, falaram tão mal das minhas obras e tal, e este disse aquilo e aquele disse aquele outro. E eu a pensar, opá, ao menos, é claro que para o artista que está a ser criticado é chato, não é? Mas ao menos as pessoas reagiam, era assim uma coisa, não é? Tinham uma opinião, mas uma opinião formada, e o artista depois podia-se defender e, sei lá... Por comparação com hoje acho que as pessoas estão mais anestesiadas, não reagem tanto, é-lhes mais indiferente. Isto eu estou a generalizar, obviamente. Claro que de vez em quando acontece, sei lá, eu lembro-me que acho que quando foi o Galo da Joana Vasconcelos em Lisboa, agora não tenho a certeza, mas acho que foi isso, as pessoas criticaram imenso, pronto. Mas depois às vezes... dizem coisas parvas, vão buscar coisas da vida pessoal, da vida pessoal ou do aspecto físico da artista, que eu acho que não tem nada a ver, não contribuem nada para a conversa, enfim. Portanto, nessa altura, depois é uma turba e toda a gente se levanta contra, quer dizer, é 8 ou 80, ou há uma indiferença generalizada, ou parece que, esta artista tem que ser demitida, não sei. Enfim, eu também tenho que dizer sobre isso, ou melhor, eu também tenho a minha opinião sobre isso, mas não gosto de turbas de críticos, vamos lá, que parece que vão depois encarneirados uns atrás dos outros, também não gosto muito disso. Mas é isso, eu acho que não me expliquei muito bem, acho que perdi-me aqui um bocado, mas sinto um pouco que há uma certa indiferença, mesmo aqueles museus que enchem de gente, sei lá, por exemplo, o Louvre, ou... sei lá, o MoMA em Nova Iorque, em que há enchentes de pessoas e eu sinto que eu estou a fazer generalizações, são sempre injustas, mas
Houve o diretor do MAT que veio cá e falou sobre isso, de se encher, dos museus se encherem de gente, e isso, por um lado, ser bom para o museu em termos de receitas, vamos lá, mas que depois para a fruição do museu em si é muito negativo, porque o museu é um espaço, ou deveria ser um espaço calmo, de contemplação. E eu digo, quantas dessas pessoas que estão lá para realmente usufruir e quantas é que estão lá para tirar a fotografia, para porem nas redes sociais a dizer que estiveram lá. Eu lembro-me que fui a uma exposição do Miró, em Serralves, e o Luís, o meu namorado, assistiu a uma senhora que estava a tirar uma fotografia de uma obra do outro lado, lá em cima. Isto foi na Casa de Serralves e eles têm uma espécie de... Ai, como é que se diz? Uma varanda interior, vamos lá, e a senhora queria tirar uma fotografia de uma peça que estava do outro lado, e então ia chegando para trás, e por pouco não encontra uma escultura que, por acaso, estava a ser guardada... Por acaso não devia ser nada por acaso. Estava a ser guardada por uma funcionária do museu, que o Luís disse que parecia que só estava para aquilo. E, efetivamente, quando eu e a minha mãe passámos por essa escultura, chegámos perto e a senhora disse: desculpe, que não podem tocar. Disse qualquer coisa que nós nunca tocaríamos na escultura, mas realmente aproximámos um bocadinho para ver. E eu fiz questão de não tirar fotografias dessa exposição, porque eu pensei, eu não estou aqui para mostrar que estive aqui. Eu quero ver as obras com calma. Foi muito difícil, porque a casa estava com bastante gente, e eu acho que tira da experiência de ir ao museu. Eu percebo que os museus precisam de dinheiro, obviamente, e o objetivo acho que é sempre que eles não fechem, portanto, enfim, se tem que se fazer esse sacrifício, mas acho que retira muito daquilo que é para mim a essência de ir a uma exposição num museu. E então fiz questão de não tirar fotografias, porque também pensei que a riqueza estava em ver a obra ao vivo. Se eu quisesse uma fotografia da obra, podia ir à internet ou a um livro e pronto, e era a mesma coisa. Enfim. Acabou a tangente, vamos voltar para o livro outra vez. Eu nem sei se não ponho um marcador lá em baixo. Voltando ao filme, penso que fiquei no Balzac, na polémica que a obra criou quando foi exposta. E Rodin, realmente nota-se que ele dedicava-se muito à sua arte, às suas peças. Havia uma relação muito próxima com estas peças, até sensual. E acho que isso está bem retratado no filme. Voltando à relação entre Camille Claudel e Rodin, eu acho que a forma como ela é retratada, para quem não conhecer a história dela, é um pouco danosa da imagem de Camille Claudel. Então eu vou fazer um apanhado, vou tentar ser rápida. É assim, eu vou recorrer aqui ao livro, porque eu tirei apontamentos agora há pouco tempo e não me quero esquecer assim dos pontos mais principais, mas não me vou estender muito, não se preocupem. Camille Claudel nasceu em 1864, morreu em 1943, com 79 anos. Ela começou a manifestar desde muito cedo um talento para a escultura e o pai decidiu que valia a pena investir na formação de Camille e enviou-a em 1881 para Paris. Ela foi com a família porque, enfim, parecia muito mal que uma rapariga fosse sozinha para Paris estudar artes. Na altura, as mulheres não podiam entrar na Academia de Belas Artes, mas existia uma outra academia artística em Paris que aceitava mulheres. É preciso que se diga que a mãe não apoiava este lado artístico de Camille, isto vai ser importante mais à frente na vida dela. E Camille acaba por conhecer Rodin quando estava já na academia. Ela já manifestava talento, segundo alguns documentos que eu li, já manifestava talento para a escultura e uma linguagem própria antes de conhecer Rodin, porque ela depois foi acusada de se deixar influenciar muito pela obra de Rodin. Muito mais do que ao contrário. Há historiadores que dizem que existia uma mútua influência entre um e outro, e isso é natural quando há um casal que faz a mesma coisa. Eu noto isso com o Luís. De vez em quando ele acaba por me influenciar umas coisas e se calhar eu influencio noutras, não sei. Mas enfim, não quero comparar, não é a mesma coisa. Portanto, eles dedicavam-se mesmo muito à escultura, os dois. Camille tinha um professor na academia onde estava, que entretanto foi para Roma. E então ela e as suas colegas, estudantes, ficaram sem professor e foi assim que Camille ficou a conhecer Rodin, porque ele passou a dar aulas nessa academia. Eles apaixonaram-se, envolveram-se.
Ela, com 21 anos, começou a ser assistente de Rodin também. A família não aprova esta relação. Pronto, faz sentido, não é? Quer dizer, se eles até fizeram questão de ir atrás da miúda para Paris, não é? Um bocado, não sei, para a vigiar ou porque parecia mal. Então, quando ela se envolveu com um homem muito mais velho, que tinha uma relação quase de casado, mas que nem era casado, então pior ainda, com outra mulher que estava lá no campo, quer dizer, pronto, enfim, escândalo total. Então, ela começou essa relação com Rodin. Ele ajudava-a financeiramente, porque Camille não era independente financeiramente. E então, há quem diga que foi assim também, ou que isso ajudou a que a relação entre os dois se fosse deteriorando. Há registros de um aborto que eu depois, daquilo que eu encontrei, não é muito claro se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto provocado, que Camille terá sofrido, de um filho de Rodin. No filme, eles retratam o Rodin a ir buscar uma parteira para fazer o desmancho. Eu não sei se se eram as parteiras que faziam isso. Mas pronto, uma mulher para provocar o desmancho, para provocar o aborto em Camille, e é algo que, pelo menos no filme, é algo que Camille nunca lhe perdoa. Camille fazia também esculturas de crianças, que era algo que a distinguia de Rodin. Rodin não esculpia crianças. Em 1898, Camille rompe definitivamente com Rodin e estabelece o seu próprio estúdio. Ela consegue uma mecenas, deixa cá ver, em 1897. Pronto, então terá sido nessa altura que ela decidiu, ok, vale a pena instalar-me num estúdio porque tenho algum financiamento, pronto. Que era uma condessa Arthur de Maigret, não sei se diz assim, por acaso é assim que estava no documento que eu li. No documento não, isto foi um vídeo, eu até vou-vos deixar esse registro lá em baixo, porque é muito só sobre ela, tem tipo uma apresentação PowerPoint, que é talvez um bocadinho aborrecida, mas pelo menos está lá a informação toda e é fácil de seguir. Pronto, e então ela tem esse patronato, não é? Tem essa mulher que financia as suas obras, começa a fazer obras em outros materiais, com várias temáticas diferentes. No filme é dito que ela sente que está sempre a ser comparada com Rodin, não lhe compram as obras. O facto dela usar os nus é virado contra ela, pronto, como se não fosse decente uma mulher esculpir nus. Há uma obra que é muito conhecida dela, que é a Valsa, que eram dois corpos, portanto, um homem e uma mulher, a dançar a valsa. Eles até estão assim inclinados. Uma escultura, acho que é a escultura mais conhecida dela, é muito original na época, e acharam, quando ela mostrou a obra, acharam indecente por eles estarem nus, e então ela fez uns panejamentos à volta do corpo da mulher, pronto, enfim. Isto aqui, eu não sei o que é factual, o que é mesmo realidade, mas acho que faz muito sentido, quer dizer, se a própria Academia de Belas Artes não admitia mulheres, não é? Se ela teve que ir com a família para Paris para não parecer mal, não me parece muito estranho que achassem indecente ela esculpir nus. E ela esculpia muito o corpo humano e usava muitos nus. Neste vídeo que eu vi, eles falam de outras obras muito bonitas. Uma que parece... Era em inglês, o vídeo está em inglês, então era As Coscovilheiras, foi assim que eu estou a traduzir. A Onda também, tem assim umas obras muito bonitas que eu nunca tinha visto, não conhecia as obras desta escultora, na verdade é essa também. Há quem diga que muitas das esculturas que estão na Porta do Inferno são de Camille Claudel, porque ela na altura era assistente de Rodin, portanto atribui-se a autoria de algumas dessas peças a Camille Claudel. Em 1905, Camille Claudel chateia-se, não sei por que motivo, não fica esclarecida com a sua mecenas. Ela arranja um agente artístico que lhe arranja algumas exposições em 1905, 1907 e 1908. Pronto, mas ela não tem muito sucesso, ela não consegue vender, enfim, ela não se consegue sustentar sozinha. É preciso que se diga que Rodin, aparentemente, nos bastidores, ia-lhe pagando alguns materiais, alguma renda do estúdio ou de casa. Eu tenho um sentimento contraditório em relação a isto, porque se por um lado é positivo, porque ele estaria a ajudá-la, por outro lado ela nunca se consegue libertar de Rodin. Quer dizer, para além de aquela associação que ficou para sempre, dela ser a companheira de Rodin, portanto não ter o seu nome próprio, Camille Claudel, escultora, não, era a namorada ou a amante de Rodin. Depois ela nunca se consegue libertar completamente e parece que
Isto a dada altura, ela já emocionalmente já não devia estar bem, já devia estar muito instável e começa a provocar-lhe alguns comportamentos estranhos. Ela culpava Rodin, dizia que ele a tentava envenenar, dizia que ele lhe roubava comissões. Comissões quer dizer encomendas. Ela tinha uma exposição ou uma obra que depois não foi aceite, ela disse que a culpa era dele. Isto não é certo se era, se não era. Mas acho que no site do Museu de Rodin diz que não, pronto. E eu acredito, eu não acredito que fosse, não sei, eu não sei até que ponto, porque ele já estava tão instalado, apesar de tudo, ele já era tão reconhecido, que também não me parece, por muito boa que ela fosse, não sei se havia assim tanto perigo dela lhe fazer sombra, vamos lá. Ainda por cima, como mulher, na altura era tão complicado. Eu não acredito muito que... Esta é a minha perspectiva muito pessoal e completamente desinformada, quer dizer, isto são uns vídeos e umas coisas que eu li, não é? Portanto, vale muito pouco. Mas não acredito muito que ele... Enfim, eu acho que era tudo mais da imaginação dela e dela estar já um bocado doente e um bocado com a mania da perseguição e começar a inventar um pouco estas histórias, não é? E pronto, que ele é que... e depois, entretanto, o pai de Camille morre em 1913. Portanto, aquela pessoa que, apesar de tudo, sempre se manteve ao lado dela, acreditando na arte dela, nesse lado artístico. Então ele morre, ela na altura já estava com estas instabilidades emocionais, não é? E a mãe decide interná-la compulsivamente num asilo. E Camille acusa Rodin também de ser o responsável disto, e aí acredita-se mesmo que não. A mãe sempre foi contra este ímpeto artístico da filha, este talento que a filha tinha, fosse genial ou não, isso a mim pouco me interessa, porque depois há quem fale nesses vídeos que eu vi, eu olho para ali, tenho ali o computador onde estive a fazer a pesquisa, e há quem diga que ela era um gênio, que não era. Isso a mim não me interessa muito. Eu acho que das esculturas que eu vi ela era muito talentosa, portanto era alguém que, se calhar se fosse um homem, conseguiria viver bem da sua arte. Penso que não há dúvidas que foi prejudicada por ser mulher. Se foi só por isso, também não sei. Mas acho que, quer dizer, numa altura que ela viveu em que ela nem sequer podia ter aulas na Academia Oficial de Belas Artes por ser mulher, quer dizer, acho que não era um mundo que estivesse do lado dela, não é? Parece-me a mim. E, entretanto, a família interna num asilo. Há um médico que em 1920 manda uma carta à mãe a dizer: olha, ela já está melhor, ela não precisa de estar aqui, ela pode se reintegrar novamente na vida, na sociedade, vamos lá. E a mãe recusa, e a verdade é que Camille fica até 1943, até à sua morte, no asilo, não volta a esculpir, é visitada muito poucas vezes pelo irmão. Ela tem um irmão mais novo, que era um escritor conhecido, Paul Claudel. E, aliás, é esta fase que, quando ela sabe que o irmão a vai visitar, que é retratada nesse tal filme de que eu vos falei, Camille Claudel, 1915. Portanto, ela tem um fim de vida muito triste. Aquilo que ela amava fazer, que Rodin fez até ao final da vida, e eu acho que eles nesse aspecto eram muito parecidos, eles viviam muito através da sua arte. Emocionalmente não era um escape, as esculturas, e ela deixou de o fazer, e acho que, para além de ter sido um fim de vida muito triste, foi um desperdício para a arte, para a história da arte dessa época. Enfim. E então, este é o apanhado da vida de Camille. Acho que dá para perceber que foi uma vida, no fim, foi uma vida bastante triste. Pronto. No filme, o que é que eles retratam? Que ela não aceita que Rodin não se separe da outra, da Rose, definitivamente. Portanto, eles não estão casados, mas é quase como se estivessem. A Rose até, isto eu não sei se aconteceu, mas no filme a Rose a dada altura vai a Paris e entra pelo estúdio adentro da Camille porque diz que eu sei que tu tens filhos dele não sei onde, e porque eu sei que não sei, assim também um bocado desvairada. Portanto, a relação deles era não era uma relação muito equilibrada, não era uma relação muito tóxica, e parece-me que poderá ter servido a Camille, mas vendo as obras dela antes de conhecer Rodin, eu vi algumas ali nesse tal documento do que vos falei, o tal vídeo que fala da vida dela, ela já era muito boa antes de conhecer Rodin. Portanto, é claro que há de ter evoluído qualquer coisa, eu acredito que sim. E eu acho que teres influência de outros artistas que sabem mais do que tu e que te estão a
a ensinar, isso é bom, é uma coisa positiva. O problema é quando se começa a misturar a relação pessoal, que neste caso ainda por cima era muito conturbada e muito desequilibrada, não é? Camille Claudel estava no lado fraco da relação, completamente, desde aquilo que passava para fora, não é? Que ela era uma pupila, quando foi para assistente de Rodin e quando passou a ser aluna de Rodin já era uma escultora que já tinha exposto e que já tinha um talento reconhecido, pronto, não ao nível do Rodin, mas sim, mas já lhe reconheciam valor. Portanto, está frágil desse lado profissional, não é? E depois do lado pessoal também, porque financeiro, está dependente do Rodin, e depois também o facto de querer uma relação se calhar mais séria com ele, mas eu aqui já estou a entrar na especulação. Pronto. É assim que eles retratam no filme. Portanto, ela está muito dependente de Rodin e não aceita, ela revolta-se com isso e pronto, e depois começa a desenvolver uma perturbação mental qualquer, não sei. Eu acho que eles isso não falam se ela foi diagnosticada ou não, mas pronto, ela foi internada compulsivamente. Parece que a quiseram tipo afastar da vista e pronto, esta agora assim fica ali arrumada, quase como se fosse uma das esculturas dela, fica ali arrumada num canto e está a andar. Então parece-me um fim de vida muito, muito cruel. Essa parte do internamento, tanto quanto eu sei, ela não aparece internada no filme. Eu não sei se eles sequer o referem no filme. Porque é como eu disse no início, portanto, ela está muito presente, a atriz tem muita presença neste filme, a interpretar a Camille Claudel, várias cenas, e a dada altura ela parece que ela desaparece. Faz uma cena ou outra em que se nota que já não está bem ao Rodin, e o Rodin sempre... Ele irrita-me um bocado, porque é assim um bocadinho triste e tal, mas... Pronto, eu vou pagando assim a renda para compensar. Não sei, eu achei que ela ficou muito sozinha. Apesar de tudo, ficou muito sozinha. Aquela dada altura também... Porque isso de mandar dinheiro, quer dizer, vale muito pouco quando o que tu precisas é de um conforto emocional, não é? E não tanto monetário. Eu gostei do filme, achei por vezes um bocadinho aborrecido, um bocadinho parado, mas gostei, sim. No geral gostei do filme. Há uma outra cena dele a envolver-se com os modelos e depois há uma cena que parece quase de início de filme pornográfico, mas pronto, nunca chega a ser pornográfico, eles mostram muito pouco. Mostram tipo umas maminhas, mas não mostram assim nada do ato em si, vamos lá. Mas há uma cena em que ele entra pela sala, pelo estúdio de uma outra pupila qualquer, que eu nunca tinha visto, ela só apareceu naquela cena. Ela está a esculpir uma modelo, que está nua da cintura para cima, e ele começa a se envolver com o modelo, já teriam uma relação qualquer, e depois vem a outra pupila e começa-se a despir, então é uma homenagem à Troal e assim de repente. Eles mostram muito pouco, mas eu não percebi bem o propósito dessa cena ali. Eu não tenho nada contra cenas de sexo em filmes, atenção. Eu achei que ali não... Sei lá, aquilo não fez muito sentido. Enfim, mas se calhar foi para mostrar que ele era... que ele se envolvia muito facilmente com as suas pupilas, do género, olha, a Camille foi só mais uma. Não sei qual foi o objetivo. Espero que tenham a oportunidade de ver o filme. Espero que também tenham curiosidade de saber mais sobre o Rodin, sobre as obras dele, sobre as obras e a vida também de Camille Claudel. Como eu disse no outro vídeo que fiz anterior, foi uma vida dramática e eu acho que isso depois acaba por atrair mais atenção do que aquela que deveria. Eu acho que realmente acabou tragicamente. Ela viveu até aos 79 anos, pronto. Mas já viram, não poder praticar a arte dela, estar ali fechada, não ter como subsistir sozinha e aqueles que a poderiam ajudar, estar super dependente de outros, isso é sempre mau, pronto. E está visto, no caso dela foi a morte da artista, como se costuma dizer. Deixaram-na lá abandonada, pronto. Basicamente é assim que eu vejo. E tenho pena disso. Enfim, espero que tenham a oportunidade de ver os filmes, porque eu aqui acabei por falar de 2. Espero que tenham a oportunidade também de conhecer melhor as obras destes 2 artistas. E até à próxima. Tchau, tchau.